Hoje quero falar aqui, né, para programa de TV Você Tem Fome de Quê? Aqui de Santa Catarina. Estou aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo. Um pouco relatar como está a principal discussão hoje que tem tomado conta da mídia, dos grandes jornais, que é a questão do crack. E como, né, São Paulo tem sido o local aonde a política com relação ao crack tem sido mais dura, mais repressiva, mais policialesca. Aqui em São Paulo a gente constituiu a Frente Estadual Antimanicomial, que é uma frente de todas as organizações do campo antimanicomial, a RENILA, Movimento Nacional da Luta, a BRASME, a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária, grupos de redução de danos, coletivos antiproibicionistas, que se reuniram, grupos de jovens. A gente tem, inclusive, compondo a Associação Moinho Vivo, que recentemente foi uma comunidade que pegou fogo, que trabalha, fez um grande festival com jovens do hip hop, e a gente tem se juntado todos para a primeira questão, se colocar contrário à Operação Sufoco, que foi aquela operação na Cracolândia aqui em São Paulo, que, segundo o governo, a prefeitura, o município de São Paulo, foi uma ação para criar dor e sofrimento no usuário, para aí, pela dor e pelo sofrimento, ele buscar tratamento. Primeira coisa é um questionamento a esse método, de querer causar mais dor e mais sofrimento a essa pessoa que durante décadas foi abandonado pelas políticas públicas e pelo poder público. Então essa é a primeira questão que a frente tem se colocado. A segunda é que a gente tem se colocado contra as políticas de internação compulsória como método, como orientação da política pública. A Lei 10.216 deixa muito claro, existem 3 tipos de internação: a voluntária, a involuntária, que é feita inclusive após uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, com o médico responsável, e a compulsória, que é feita em última instância, que é feita pelo Poder Judiciário. Aí tem se colocado claramente a inversão de valores, onde tenta pôr a internação compulsória como o grande método, a grande saída. E a gente vê essa medida como uma política de higienização. E por que está acontecendo isso em São Paulo e em outras grandes capitais? E tem usado como desculpa a questão do crack. Nós sabemos que está vindo a Copa do Mundo, a Olimpíadas, está vindo grande valorização com o crescimento econômico sustentável que o Brasil tem assistido, desde o governo Lula e agora com o governo Dilma. Esse crescimento tem aguçado os setores econômicos e centralmente a especulação imobiliária. E é esse setor que na verdade tem um interesse entre a política de higienização, a política de internação compulsória, a política de ampliação de leito, de volta de ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos, para, na verdade, limpar a rua dos indesejáveis. São os usuários de crack, os moradores em situação de rua, inclusive ataque à organização de catadores, a tirar elas de alguns bairros. Então, a discussão atual sobre o crack não pode estar desassociado de uma visão mais geral, que é uma visão de interesses econômicos por higienizar as grandes cidades. Então ela não pode estar desassociada dessa questão que é os interesses da especulação imobiliária. E por fim, a gente tem dito que a saída para a discussão das drogas no Brasil não é a saída policialesca, não é a saída repressora e não é a saída das internações. A grande saída é mais investimento no Sistema Único de Saúde, mais investimento e abertura de equipamentos públicos que seguem a lei, que é a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, de abrir. Nós precisamos ter em todas as capitais, nos municípios, CAPS AD 24 horas, inclusive com a possibilidade de leitos. Nós precisamos ter abertura de leitos em hospitais gerais. Nós precisamos ter uma política estruturada de redução de danos para chegar nesse usuário, mas não chegar com bomba e cacetete, mas chegar nesse usuário para ganhar a confiança dele, para fazer um projeto terapêutico individual com essa pessoa. E, fundamentalmente, não só tratar essa questão como um problema de saúde, que não é. É um problema que é necessário ter projetos de inclusão social pela arte, pela cultura, pelo trabalho. E aqui em São Paulo a gente tem tido uma experiência muito enriquecedora nesse aspecto da inclusão social, que é criar feiras na área de saúde mental e economia solidária. Inclusive a gente conseguiu uma praça na Avenida Paulista, centro econômico do país, centro financeiro do país, para fazer as feiras e mostrar que a reforma psiquiátrica, que o SUS e esse tratamento sem segregação tem dado resultado. E mais do que ter resultado, tem resgatado dessas pessoas o seu potencial criativo,
produtivo. E a gente entende que mais abertura de CAPs, mais investimento de SUS, mais qualificação dos técnicos para abordar, para saber lidar com os usuários, abertura em leitos de hospital geral e criar uma política pública integrada, intersetorial, que inclui socialmente através da arte, cultura e trabalho, é a grande saída para a gente enfrentar a questão do crack e do uso abusivo de álcool e outras drogas. E por isso que a gente dá um grande não à higienização, não a esses interesses da especulação imobiliária e não causar mais dor e sofrimento, como a gente viu aqui nas ações da Cracolândia. É isso que a gente tem que repudiar e a gente já deixa, na verdade, aqui um convite a todos os militantes do SUS, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de se juntar à Frente Nacional de Entidades pela cidadania, dignidade e direitos humanos nas políticas públicas de drogas, a fortalecer essa frente nacional para a gente combater e evitar retrocesso no campo do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira.